Olá pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, 21 de março desse ano de 2023, são exatamente 19 horas e 10 minutinhos e nós estamos aqui finalizando a cobertura da reunião da Câmara Municipal de Araxá. Já adiantando que o pedido aí dos vereadores que querem a instalação da CPI da agricultura aqui em nossa cidade foi adiada, onde será realizado o sorteio dos membros que vão participar dessa CPI. Mas voltando aqui aos principais fatos que a gente está fazendo a cobertura, hoje na tarde conversamos com o chefe do Departamento de Polícia Civil de Uberaba, Dr. César Felipe Colombari, a qual a Delegacia de Polícia Civil de Araxá é integrada. Ele deu os detalhes para a gente sobre as investigações realizadas pela Polícia Civil no âmbito aqui de nossa cidade, envolvendo a Secretaria de Agricultura, a questão envolvendo aí a questão do chefe do gabinete aqui de nossa cidade, com a suposta denúncia aí de assédio moral feita pela vereadora Fernanda Castilho e também com o delegado, a exoneração aí do delegado regional Dr. Walter André Salviano. E aproveitando a cobertura aqui na Câmara Municipal, o promotor de justiça Dr. Marcos Paulo de Queiroz esteve presente acompanhando a sua esposa quando ela veio receber uma moção aqui pelo vereador Luiz Carlos. E ele presente aqui na Câmara, logicamente nós pedimos que ele nos gravasse com a gente para dar detalhes sobre essa denúncia feita aí da vereadora Fernanda Castilho contra aí o chefe do gabinete aqui em Araxá por essa questão de suposto assédio moral. E ele deu detalhes para a gente sobre os trabalhos do Ministério Público aqui em nossa cidade. Já agradecendo desde mão, né, obrigado, doutor Marcos Paulo, sempre solícito aí com as nossas reportagens, seja pela Rádio Cidade, seja pelo site William Tardelli, né, uma pessoa que sempre, quando a gente procura, dá aí todas as informações necessárias, né, e autorizadas dentro aí dos trabalhos que não atrapalhe a investigação do Ministério Público, da Polícia Civil, e isso ajuda muito para que nós desempenhamos nosso trabalho de imprensa aqui na cidade de Araxá. Então, confira a entrevista com o promotor de justiça, Dr. Marcos Paulo, que fala sobre essa denúncia aí da vereadora Fernanda Castilho. Então, o que o Ministério Público pode estar falando com a gente? Bom, ela nos procurou, a vereadora mencionada, e por um ofício, de maneira escrita, ela forneceu cópias de uma suposta conversa havida por meio do aplicativo WhatsApp entre a ex-secretária de Saúde Lorena e o chefe de gabinete da prefeitura, em que haveria uma ingerência, uma possível ingerência na Secretaria de Saúde para se deslocar uma servidora para os fins de retaliação, alegada retaliação à vereadora Fernanda, porque essa servidora é esposa do assessor da Fernanda. A princípio, doutor, quais foram as medidas tomadas pelo Ministério Público quando ele recebeu essa denúncia? Bom, diante disso, em princípio isso se caracterizaria crime, mas entendendo a necessidade de um aprofundamento para se confirmar ou não a existência desse crime e a veracidade do conteúdo desses prints, nós requisitamos um inquérito policial e para ouvir as pessoas e também eventualmente se fazer uma checagem pericial nos aparelhos para confirmar a existência ou não dessas conversas. Dentro disso, doutor, há um prazo estipulado por parte do Ministério Público, juntamente com a Polícia Civil, para que seja finalizada essas investigações e a conclusão final desse inquérito repassado aí a toda a sociedade araxaense? Não há um prazo, considerando que não há réus presos. Aí vai depender do aprofundamento das investigações e se vão, por exemplo, serem encontrados eventuais novos casos disso, se é que ocorreram. Então tem que se ver primeiro se foi um fato isolado, se esse fato realmente aconteceu e também está sendo apurado se houve outros fatos dessa natureza. Então vai depender do que a polícia apurar nessa investigação que foi aberta. Então, já finalizando com o senhor, então a princípio o Ministério Público dá algum parecer sobre os possíveis crimes praticados ou cometidos nessa situação, a necessidade da finalização da investigação da Polícia Civil juntamente com vocês? Não, o que ocorre é o seguinte, o Ministério Público é o titular da ação penal, é ele que entra como ação penal, processa alguém quando há a prática de um crime. Chegou para o Ministério Público, através da vereadora Fernanda, por meio de um ofício escrito e assinado, a comunicação de um possível crime. Então, o que um promotor tem que fazer é requisitar um inquérito policial para o aprofundamento das provas e se provar ou não a existência de crimes. Agora, o inquérito policial está a cargo da Polícia Civil e eles vão concluir as investigações, indiciando alguém, caso se tenha comprovado a existência de crime ou de crimes, ou não,
pode também concluir o inquérito policial pedindo arquivamento se eles considerarem que não houve nenhum tipo de crime. Mas nesse caso, doutor, o senhor pode discordar da investigação da Polícia Civil ou fica de acordo com o que a Polícia Civil concluir? Não, o Ministério Público pode sim discordar das conclusões da Polícia Civil, pela razão que eu disse. Constitucionalmente, quem é o titular da ação penal é o Ministério Público. Então, quem dá a palavra na definição dos crimes é o Ministério Público. Acontece sim de haver uma discordância, principalmente em termos do que a gente chama de capitulação, tipificação. Às vezes a polícia indica um crime e o promotor analisa ali e entende que é outro crime. Então, o que eu quero ilustrar é que a conclusão da Polícia Civil não vincula de forma alguma o Ministério Público, seja pela conclusão de ocorrência ou não de um crime, ou pela tipificação de dado crime. Quem vai, no final, analisar e definir se houve crime ou não houve é o Ministério Público, e se houve, qual crime foi. Então falamos com o promotor de justiça, Dr. Marcos Paulo de Queiroz, que deu detalhes sobre essa situação, essa denúncia feita aqui em Araxá contra o atual chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Araxá. Agora, pessoal, o Dr. César Felipe Colombari, chefe da Polícia Civil aqui em Araxá e em nossa região, falou sobre a situação. Falamos também com o promotor de justiça e, por enquanto, como a gente mesmo já disse várias vezes, é a situação que a gente tem para apresentar para vocês até o momento. Se é culpabilidade, se tem ou não a situação declarada na denúncia, as investigações feitas pelo Ministério Público e também da Polícia Civil vão apontar no final toda essa situação. É aguardar e esperar os próximos capítulos aí dessa situação envolvendo a política de Araxá. Estou acompanhando e assim que eu tiver qualquer novidade, a gente volta trazendo mais detalhes para vocês. Peço a vocês que curtam nossas redes sociais, @William Tardelli Reportagens e também Rádio Cidade Araxá. Podem ter certeza que se o fato acontecer, dentro das nossas limitações de imprensa e também liberdade para poder falar aquilo que oficialmente está aprovado pelos setores de investigações, com certeza nós iremos trazer para vocês em primeira mão. Ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pela participação de vocês e a qualquer momento eu volto de qualquer ponto da cidade de Araxá ou da região com mais informações. Um abraço.